Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos. Senhor, nós entoamos o teu santo e glorioso nome, Pai. Majestoso és tu, Senhor Jesus. E nós te louvamos, Senhor Jesus amado, porque o Senhor é santo e o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, Pai. Pai, nós agradecemos a Ti, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de aprender da Tua palavra. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, Pai querido, durante este ensinamento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus amado, ela possa, Senhor, habitar em nossos corações, Pai. Que haja em nós a prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nos ajude, Pai querido, a andar no Teu caminho, Pai, com fidelidade, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus amado, prevaleça em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, em todos os lugares, Senhor Jesus amado, fazer com que o Teu nome, que o Senhor seja conhecido, Pai. Através do nosso falar, através do nosso agir. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu santo e glorioso nome, Pai. E nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor é, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus amado, e abençoe a cada um, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça, Pai querido, em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Agora nós vamos para o nosso memorizando de hoje. E o nosso memorizando está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, que diz: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em toda a Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que clamaram a Deus e foram atendidas por serem obedientes. E Jesus, ele prometeu que as nossas orações, elas seriam respondidas e tudo que nós pedirmos ao Senhor seriam concedidas se de fato nós obedecermos a Ele e guardarmos os seus mandamentos. Em Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Ou seja, Deus, ele despreza aqueles que não obedecem os seus mandamentos, à sua palavra, que não obedecem aquilo que ele tem ensinado. Então, a oração, ela é de suma importância para aqueles que querem que as suas orações sejam respondidas. Porque a oração, ela nos leva mais perto de Deus. E isso faz que nós entendamos os seus caminhos, os seus propósitos, e também a oração, ela alimenta o nosso espírito, para que nós possamos ficar fortalecidos e assim não cair na tentação, não dar oportunidade para que o pecado ele reine em nossos corações e assim ocupe o lugar que é de Deus. E agora nós vamos para a nossa história de hoje, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, depois do capítulo 18, do versículo 22 ao 46. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, que diz: Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a história de Davi, que os líderes de Israel se reuniram e foram até Samuel pedir um rei, e Deus permitiu que Samuel ungisse a Saul como rei de Israel. Porém, Saul, ele era desobediente a Deus e teve um reinado trágico. Então, Deus ele ordenou que Samuel ungisse a Davi como rei. E Davi, ele só começou a reinar sobre Israel depois que Saul morreu. Que Saul tirou a sua própria vida em uma batalha contra os filisteus. E Davi, ele reinou durante 40 anos sobre Israel. E ele, depois da sua morte, o seu filho Salomão passou a reinar em seu lugar e reinou também durante 40 anos. E depois da morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. A tribo de Judá e de Benjamim, elas formaram o reino do sul,
chamado de Judá, e com a capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos, elas formaram o reino do norte, chamado de Israel, e com a capital em Samaria. E o filho de Onri, que era Acabe, ele foi rei de Israel e governou em Samaria. E ele pecou contra o Senhor mais do que todos os outros reis. Ele se casou com uma mulher ímpia, que era chamada de Jezabel. E essa mulher, ela era idólatra, e que levou a Israel a adorar falsos deuses, inclusive a Baal. E a adoração a Baal, que era um falso deus, era acompanhada por sacrifícios de crianças, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 19, versículo 5. Mas o pecado de idolatria não ficou impune. Deus enviou Elias, um profeta, para dizer a Acabe que não choveria durante os próximos anos, e o que causou uma fome extrema em Samaria, porque a economia de Israel dependia da chuva. E Jezabel, que era uma mulher idólatra, né, e ímpia, que não fazia nada que pudesse agradar a Deus, ela ainda mandou matar os profetas do Senhor. E Obadias, que era o mordomo de Acabe, do rei Acabe, ele escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus. E ali, depois de 3 anos e meio de seca, Deus mandou Elias falar com o rei. Então Obadias, ele planejou esse encontro entre Elias e o rei Acabe. E assim que eles se encontraram, Acabe, ele ainda acusou Elias pelos problemas que Israel estava enfrentando. Mas Elias, ele confrontou Acabe e ele disse: você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo o Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mandem também os profetas de Baal. E quando ali todos estavam reunidos no monte, Elias disse ao povo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. O Deus que responder com fogo, este é que é Deus. E em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então Elias propôs que ali os profetas de Baal, eles construíssem um altar e clamassem ali ao seu Deus, e assim eles fizeram. Eles invocaram ali a Baal, e até eles se cortaram com facas e punhais, como está descrito lá no versículo 28 de 1 Reis, capítulo 18. E no versículo 26 diz: os profetas de Baal pegaram um touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritaram assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. E depois de nada acontecer, que eles ficaram ali clamando, sabe, o dia inteiro, imagina que vergonha eles não passaram, acreditando em um Deus que não pôde responder nada, não mandou nem uma gotinha de água. Que vergonha que eles passaram por acreditar em um Deus falso. E agora é a vez de Elias. Elias, ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e ali ele reconstruiu um altar para adoração ao Senhor. Ele cavou uma valeta, ele colocou lenha, também colocou o sacrifício sobre a lenha, e ele pediu que derramasse água sobre o altar 3 vezes em seguida. E ele clamou ao Senhor dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que fiz tudo de acordo com a tua ordem.
E o Senhor, ele respondeu a oração de Elias. O Senhor mandou fogo que queimou o sacrifício, queimou a lenha, as pedras, a terra e secou a água que estava na valeta. Mostra para nós quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Deus em que nós cremos. Nós não cremos em um Deus falso, em que se pede algo e que não pode derramar uma gota d'água, que não pode assoprar um vento. Nós não cremos em um Deus que não pode fazer nada, nós cremos em um Deus que pode fazer tudo. E ao ver isso, os israelitas, eles se ajoelharam, eles encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum com vida. E no mesmo dia, Elias ele orou ao Senhor e o Senhor mandou chuva para aquele lugar. Deus ele respondeu à oração de Elias, porque Elias foi obediente à sua palavra. Elias ele prestava adoração somente a Deus. Ele foi um profeta levantado por Deus e ele lutou para que a idolatria daquela época acabasse, para que o povo de Israel entendesse que há um só Deus a qual nós devemos adorar, a qual nós devemos acreditar. E assim como temos exemplos bíblicos, o exemplo da vida de Elias nos inspira total confiança em Deus e devoção única a Ele, porque somente Deus deve ocupar o lugar em nossas vidas. Em Isaías capítulo 44, versículo 6 diz: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Nós vivemos em uma época semelhante à época de Elias, em que as pessoas elas estão sendo enganadas com falsas promessas que nunca se realizam. Mas Deus conta conosco para sermos profetas desta geração, para falar dele, para falar que Deus ele deu o seu filho Jesus, seu único filho, para libertar as pessoas da escravidão do pecado, para que elas tenham a oportunidade de terem uma vida transformada. Então sejamos exemplos e tenhamos sempre a preocupação de ser a pessoa a quem Deus quer que sejamos, servos fiéis a Ele, e estejamos disponíveis para sermos instrumentos de Deus, assim como Elias. Então que sejamos servos fiéis, que o adora e que o obedece. E falemos a verdade, que a verdade é a palavra de Deus, e que também não compactuemos com o pecado, ou seja, que não estejamos de acordo com o pecado. Em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. E com a participação do Conjunto Hebron e dos Cordeirinhos. Samuel, me responde, qual é o nome da mulher idolatra com quem Acabe se casou? Jezabel. Fabiano me responde, qual o falso Deus que Acabe adorava? Baal. Bom, Samuel, a gente acertou. Será que a outra dupla vai acertar também? Não sei. A outra dupla falou que a gente não ia acertar. Vamos ver se a gente vai acertar. Pedro, Elias era um profeta. Qual é o nome do monte onde Elias desafiou os profetas de Baal? Carmel. A gente acertou. Vamos ver se o próximo vai acertar. Vamos ver. Bom, responde. Elias ajuntou as pedras e consertou o altar. No mesmo dia, Elias orou e Deus mandou uma forte chuva. A gente acertou. A mulher de Deus sabe muito. Então agora vamos ver se vocês estudaram a lição. A questão A. Qual foi o rei de Israel que mais pecou? Acabe. Isso. Letra B. Qual foi o castigo que Deus enviou? Seca. Isso. Letra C. Antes de orar, o que Elias teve de consertar? O altar.
Isso mesmo. Letra D. De que forma Deus respondeu a oração de Elias? O fogo. Isso. Letra E. Elias não provou da morte. Ele foi arrebatado para onde? Céu. Isso mesmo. Deus ouve nossas orações quando a gente é obediente. Deus abençoe a todos. Hoje nós tivemos participações grandiosíssimas, né? Dos nossos alunos. E assim, creio que Deus está muito feliz com a participação de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um. E para encerrarmos nossa aula de hoje, oremos. Amado Deus e querido Pai, Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti. E eu agradeço a Ti, Senhor, por cada participação, Pai querido. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, ajudando-os, Senhor, orientando cada um, Senhor. Abençoe, Pai querido, o nosso dia. Senhor, que seja uma semana, Pai querido, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que a prática da Tua palavra venha a prevalecer sobre as nossas vidas. Que nesta semana, Pai querido, nós possamos, Pai querido, com as nossas atitudes, com as nossas ações, demonstrar, Pai querido, que realmente nós somos, Pai querido, servos fiéis a Ti. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo. Pai querido, continua abençoando o Teu povo, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima.